Ao vivo! Vamos iniciar nossa live de hoje, que será incrível. Aguardando um minutinho para dar tempo o Instagram chamar mais pessoas, avisar o pessoal, na verdade, sobre o início da live. E já começamos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Na live de hoje, nós vamos falar de uma forma bem espontânea. Na verdade, a ideia dessa live foi para trazer de forma bem espontânea sobre os assuntos que mais interessam a vocês. Meu intuito é contribuir com o seu desenvolvimento pessoal, que você possa ter cada vez mais paz interior, mais alegria, se livrar dos sofrimentos psíquicos e desenvolver uma paz interior, uma vida mais harmoniosa, com relacionamentos melhores. E eu fico muito grato com a presença de vocês aqui, e esse trabalho eu faço com o intuito de contribuir verdadeiramente com o seu desenvolvimento pessoal, ok? Hoje o pessoal deu algumas sugestões. A primeira sugestão do dia para a live de hoje foi sobre sexualidade e problemas emocionais. Esse tema eu não vou falar sobre ele hoje, porque é um tema mais vasto e eu vou fazer uma live especificamente sobre esse tema, com mais profundidade. Hoje nós vamos falar sobre dificuldade de se divertir, a dificuldade que algumas pessoas têm em demonstrar afeto. Vamos falar sobre o excesso de autocobrança e os problemas que são acarretados por causa disso, como desenvolver paz interior. O medo que algumas pessoas têm de se expressar, na verdade, é o medo de modo geral, o medo da vida. Esse foi o pedido. E aí um dos medos mais recorrentes é o medo de se expressar. Como lidar com o estresse, culpa, autocobrança, abuso emocional e narcisismo, se der tempo a gente falar sobre esse tema. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Francisco Júnior, sou psicólogo. Geralmente eu faço lives para falar sobre os mais variados temas que envolvem o desenvolvimento humano, que desenvolvem o processo de paz interior, de inteligência emocional. E geralmente eu trago um tema específico. Essa live ela é bem diferente porque eu deixei mais ou menos livre para que vocês decidam sobre qual tema eu vou falar. Nós vamos conversando de forma mais espontânea. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês também podem ir perguntando, ok? Se quiserem, podem compartilhar essa live com amigos, familiares. É só clicar no aviãozinho que tem aí embaixo e indicar para mais pessoas, convidá-las para participar da live. E já vamos iniciar, porque eu gosto de começar já falando, já entrando no tema. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica enrolando e conversando e perguntando de onde todo mundo é, o que é muito legal, mas geralmente eu vou direto ao assunto. Perfeito, Rose. Então vamos lá. Vamos iniciar a aula de hoje. Para falar sobre a dificuldade que as pessoas têm em se divertir e a dificuldade em demonstrar afeto, geralmente essas dificuldades vêm de questões da infância. E aí existem 5 necessidades básicas que toda criança precisa ter, então preste bastante atenção no conteúdo de hoje, que não é porque a live é espontânea que não seja profundo, vai ser muito profundo e vai ter a chance de te trabalhar internamente e também te potencializar para cuidar dos teus filhos, aqueles que são pais, de uma forma que seja muito melhor. Esse conteúdo serve tanto para o adulto quanto para os pais fazerem com seus filhos para que eles não desenvolvam problemas emocionais, ok? Então são 5 necessidades emocionais básicas que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. Necessidade de vínculos e segurança, vínculos seguros e de segurança. O que significa isso? É quando a criança se sente aceita, quando ela se sente amada, quando ela se sente fazendo parte de um grupo. Ela se sente pertencente à família.
Quando a criança não tem esse vínculo, quando ela não se sente parte da família, e por incrível que pareça, muitas pessoas não se sentem parte da família, se sentem sozinhas dentro do seu ninho familiar. Muitas crianças, principalmente, passam por isso. Seja porque os pais não sabem demonstrar o afeto, porque não receberam de seus pais ou de alguém no decorrer de sua vida, ou seja, porque os pais de fato não têm essa maturidade emocional bem desenvolvida e não conseguem transmitir isso para seus filhos. O fato é que isso prejudica demais o desenvolvimento emocional de paz interior da criança que se torna adulto e traz essa ferida da dificuldade de se expressar, da dificuldade em se divertir, da dificuldade em se sentir amado e até mesmo amar e demonstrar afeto por outras pessoas. Então, a primeira necessidade básica humana é essa necessidade de vínculos seguros e de segurança, se sentir seguro, saber que teu pai, tua mãe ou teu cuidador, para aqueles que não tiveram pai e mãe, eles te amam, eles te cuidam, eles te dão segurança. Não se sentir inseguro, com medo dentro do seu seio familiar. Essa é a primeira necessidade para que você cresça um adulto saudável, um ser humano equilibrado. Se você não teve isso, muito provavelmente você vai desenvolver algumas feridas emocionais. Isso vai custar caro ao longo da vida. As pessoas começam a ter consciência disso quando desenvolvem alguma depressão, alguma ansiedade, ou quando reconhecem que não sabem demonstrar seu afeto, ou quando algumas pessoas começam a pontuar para você alguns dos seus pontos de melhoria. E aí a pessoa começa a ir se dando conta dessa fragilidade, dessas dores que são geradas da infância. A segunda necessidade básica que todo adulto, toda criança tem, todo ser humano tem, é a necessidade de autonomia, competência e sentimento de identidade. Ou seja, é você dar a liberdade para o seu filho, ou você mesmo ter tido a liberdade para ter autonomia, para escolher a roupa que você quer vestir, para lavar uma louça, para varrer uma casa, mesmo quando criança, mesmo sem fazer direito, mas esse sentimento de ter autonomia, de ser participante da família, de fazer o seu trabalho, de fazer suas funções, isso te fortalece. Se você não tem essa autonomia, você vai crescendo fragilizado, e daí que muitas pessoas desenvolvem dependências, ou de marido, ou de esposa, ou de algum conhecido, e não têm a força para crescer sozinho, para ir para o mundo, para desbravar a existência, para ter sua própria autonomia e ocupar o seu lugar no mundo. Porque essa necessidade de autonomia, ela cria a identidade pessoal. O sentimento de identidade de, eu, Francisco, estou ajudando a limpar a casa dos meus pais. Eu sou uma pessoa que eu tenho influência aonde eu estou. E aí você tendo esse sentimento de autonomia, esse sentimento de identidade, você cresce muito mais saudável, muito mais forte, com muito mais autoestima, com muito mais autoconfiança. Isso é extraordinário. Então as crianças precisam disso. Se você não viveu essa autonomia na sua infância, possivelmente você cresce um adulto fragilizado, com dificuldades de se posicionar, com dificuldades de fazer e ir atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos, pela falta dessa autonomia e desse senso de identidade na infância. O excesso de superproteção impede o desenvolvimento de muitas crianças, exatamente. O excesso de superproteção, de fato, impede o desenvolvimento das crianças, Jaine, e também desenvolvem adultos, o famoso nariz em pé, muito orgulhosos, adultos que acham que podem tudo, que sabem tudo. E aí entra em um dos temas de hoje, que seria para falar sobre o narcisismo e abuso emocional. Então são adultos que acabam abusando das pessoas emocionalmente porque tiveram muita superproteção, e aí pode desenvolver esse aspecto de ser um adulto narcisista, ou pode ser aquele adulto fragilizado, que sempre foi hiper mega protegido, então não consegue lidar com as questões da vida, porque quando é frustrado a pessoa se desmonta completamente, então cresce uma pessoa fragilizada. É o outro lado. Você pode desenvolver qualquer uma dessas duas pontes. Então nós falamos da primeira necessidade da criança, que é necessidade de vínculos seguros e de segurança. Segunda necessidade, que é de autonomia e
competência e o sentimento de identidade, que dá no mesmo. Terceira necessidade infantil é a liberdade de expressão e a necessidade de ter suas emoções validadas. E é aqui que está presente a dificuldade de você demonstrar seu afeto. Lembra que um dos temas de hoje seria: por que eu tenho dificuldade de demonstrar meus afetos? Afeto, amor pelas pessoas ou até mesmo raiva. O que acontece? Quando a criança ela vive dentro de uma família onde os pais não sabem se expressar, os pais não validam a emoção que a criança está sentindo. E aí como é que você faz para não validar a emoção das crianças e ainda para bloqueá-las, para que elas tenham dificuldade de se expressar com seus pais, com seus cônjuges, no seu trabalho, na sua vida? A criança vai chorar porque ela ficou chateada com alguma coisa. Aí o pai ou a mãe: cala a boca, não chora, engole o choro. Esse tipo de coisa faz com que a criança não tenha o seu sentimento validado e ela acaba crescendo uma pessoa, muitas das vezes fragilizada ou com dificuldades de demonstrar fraqueza, de demonstrar dor, de demonstrar o medo. Aí cresce um adulto que se acha superior, que se acha forte, que se acha inatingível, mas isso é só uma máscara, isso é só uma fachada social, porque na verdade internamente ele se sente fragilizado, mas não sabe demonstrar o afeto, então não sabe pedir ajuda, não sabe falar quando está com raiva, não sabe falar quando está chorando, e aí se torna um robô. E aí chega muitas pessoas no consultório para mim e falam assim: Francisco, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero da vida, eu tô perdido na minha cabeça, eu não sei o que eu sinto, eu não sei o que eu quero, eu não sei quem sou eu. Lógico, porque você foi tendo a sua expressão limitada. A expressão de ser quem você é, de demonstrar sua raiva, de demonstrar seu choro, de demonstrar sua alegria, de demonstrar até mesmo o amor. Quantas famílias não abraçam seus filhos, olham nos olhos, assim, em VO? VO significa olhar nos olhos, sem pensar em nada, simplesmente olhando para a criança e demonstrar para ela que você é importante para mim. O papai ou a mamãe, ou o pai ou a mãe, como você quiser chamar, te ama. Você é especial para mim. Sabe, é olhar para a criança e dizer: você é especial para mim, eu te amo. Quando você faz isso com a criança, você dá liberdade para ela fazer isso. E ela cresce uma criança livre para se expressar. Mas como é que o pai vai ensinar isso para o filho se muitas das vezes ele não teve isso? E aí hoje você, pai ou mãe, que não consegue se expressar muito bem com seus filhos, é porque provavelmente você não teve isso na sua infância. Provavelmente, não significa que seja uma regra, porque de repente você não teve isso dos seus pais, mas tinha algum amigo ou amiga que eram muito amorosos, gentis, que faziam parte do seu convívio social e eles demonstravam afeto por você, então isso foi quebrando o seu medo de ser uma pessoa que demonstra afeto, que demonstra emoções. Mas de modo geral, isso é um bloqueio gigante nas pessoas porque elas não sabem falar de sentimentos, elas não sabem falar de emoções, do que estão pensando, do que estão sentindo. Então isso é um trabalho que veio da infância, mas você pode corrigir isso hoje. Como que você pode corrigir isso hoje? Se permita abraçar aquelas pessoas mais próximas, pai, mãe, filho, esposa, marido, aqueles que estão mais próximos a você. Começa fazendo o treino do abraço de 40 segundos. Sem falar nada. Você vai intencionar para essa pessoa que você está amando, que você quer que ela seja feliz, que ela tenha paz. Você está demonstrando o seu afeto, o seu amor no silêncio. Mas quando você vai abraçar essa pessoa, você está demonstrando o seu afeto, o seu carinho. Isso vai proporcionar a essa pessoa uma liberdade para que ela demonstre o afeto por você. Isso é grandioso, isso traz uma liberdade tanto para você quanto para a pessoa que recebe esse afeto. Essa é uma forma. A outra forma é você começar a falar o que você sente aos poucos. Olha, João, Maria, Francisco, Paula, você é uma pessoa muito importante para mim. Eu fico muito feliz em ter você na minha vida. Você faz os meus dias ser mais alegres. Eu fico tão grato quando você faz as coisas, isso me proporciona um sentimento de gratidão a você, de paz, de saber que tem alguém cuidando de mim, isso é muito legal. Eu gosto de você pelo que você é, eu gosto da sua alegria, eu gosto da sua bondade, olha, eu gosto da sua coragem, eu gosto da sua força.
caramba, você se expressa tão bem, você é uma pessoa tão incrível. Começa a demonstrar o seu afeto pelas pessoas. Começa com a questão do abraço, se for difícil para você falar, muito difícil no caso, né? Mas se for um difícil que dê para você falar, comece a demonstrar esse afeto. E aí você pode dizer, Francisco, mas você acabou de dizer, se eu não recebi isso na infância, como é que eu vou fazer isso hoje? Realmente é difícil você fazer isso hoje, mas não é impossível. Ser difícil não significa que é impossível você demonstrar afeto. Você está tendo acesso agora a como demonstrar esse afeto. Provavelmente passou alguma pessoa na sua vida que demonstrou afeto por você. Então você tem, por menor que seja, a vivência de ter sido amado, de ter sido alguém demonstrado afeto por você. E existem formas diferentes de você demonstrar afeto. Você pode demonstrar o amor, o afeto pelas pessoas com elogios. Nossa, você é uma pessoa tão legal. Eu gosto da sua coragem, eu gosto da sua alegria, eu gosto da sua bondade, como eu falei anteriormente. Você pode demonstrar com ações. Então é aquela pessoa que quando você chega em casa, a pessoa lavou a louça, fez a comida, varreu a casa e aí deixa você sentar e você tem tudo à sua disposição. A pessoa demonstra o amor por meio de serviços. Isso é muito comum. As pessoas fazem muito isso. Só que o fato de você demonstrar amor por meio de serviço, de fazer coisas pelos outros, não significa que o outro se sinta amado. Porque existem pessoas que se sentem amadas quando alguém está fazendo algo por elas. Mas existem outras pessoas que a linguagem de amor delas é a linguagem falada. Elas precisam ouvir que são importantes. Elas precisam receber um elogio de você. Elas precisam receber um encorajamento seu, para que elas se sintam amadas. E quando essas linguagens de amor não são compreendidas, isso gera um certo distanciamento entre as pessoas. Então, uma forma de demonstrar amor, fazendo elogios verdadeiros, fazendo serviços pela pessoa. A outra forma é o VO, que é o tempo de qualidade. É quando você está assistindo televisão, sua esposa chegou, ou seu marido chegou, você para o que você está fazendo, mexer no celular, ou está na televisão, ou está fazendo uma comida, você para e vai atender aquela pessoa e você vai olhar nos olhos dela e você vai demonstrar o amor por ela. Uau, que bom que você chegou, aí dá um abraço, dá um beijo, fala que ama. Isso é uma forma que algumas pessoas precisam disso para se sentirem amadas, porque é assim que elas demonstram o amor delas por você. Você vai ver que existem pessoas que não elogiam, mas fazem um monte de coisa por você. Existem pessoas que elas não fazem coisas e não elogiam, mas quando você vai falar com elas, elas estão estudando, elas estão varrendo a casa, elas estão fazendo alguma coisa, elas param tudo que está fazendo e olham para você. Como quem diz assim, você é a coisa mais importante da minha vida nesse momento, eu só vou te dar toda a minha atenção para você falar, eu quero te ouvir com o coração, e a pessoa te escuta. E a pessoa te dá toda a atenção do mundo. Isso é uma demonstração de amor, e é assim que a pessoa está demonstrando afeto por você. Então é importante reconhecer isso, como cada um demonstra o seu afeto. E vai aprendendo também formas de demonstrar afeto por meio do que eu estou falando. A outra forma é presentes. Existem pessoas que se sentem amadas quando elas recebem algum presente. Já existem pessoas que não ligam para presentes, mas tem outras que se sentem amadas quando você sai e traz uma lembrancinha que seja. Quando eu falo de presente, não é de coisa cara, mas é uma lembrancinha. É para mostrar que você lembrou da pessoa. E a pessoa se sente feliz, ela se sente alegre, ela se sente motivada, ela se sente amada. Isso são formas de demonstrar afeto. Um exemplo. Eu lembro que eu fazia isso quando eu era criança. Eu morava na roça e lá tinha muitas flores que nasciam. Eu pegava as flores, cortava, fazia um buquezinho de flores e levava para minha mãe. Aí chegava, mãe, olha que eu achei bonito, eu trouxe para você. Tava lá na terra, dava para ela ver, pegar, mas essa é uma forma de demonstrar afeto. Trazer aquelas flores e dar para ela. Eu não tive gasto nenhum, mas eu tive a intenção de privilegiá-la, de demonstrar afeto com aquelas flores. Isso é uma forma. Então, assim, é simples, é simbólico. Pode ser qualquer coisa que você encontre, que lembre da pessoa, você dá para ela. Isso é uma forma de demonstrar amor. Então, falamos de elogios, falamos de fazer as coisas pela pessoa, falamos de tempo de qualidade, quando você para tudo para dar atenção à pessoa.
A quarta forma é quando você dá presentes, lembra da pessoa, traz alguma lembrancinha para ela. E a quinta forma eu esqueci. Se eu lembrar até o final da live, eu falo. Então nós já abordamos o como você demonstrar afeto e por que algumas pessoas têm dificuldade em demonstrar afeto. Por que tem dificuldade? Porque não aprendeu dos pais a demonstrar afeto. Ou porque a sua forma de demonstrar afeto é diferente. Então agora você sabe novas formas de demonstrar o seu amor, de demonstrar a sua afetividade pelas pessoas. Então vocês viram na ferida emocional que é quando a criança foi presa de se expressar, de demonstrar aquilo que ela estava sentindo, seja raiva, seja amor, seja alegria. E isso vai bloqueando o adulto, a criança que vai se tornando adulto e acha que continua adulto sem poder se expressar. E é muito louco isso, assim, daria umas 3 horas falando só sobre isso e não se esgotaria o tema. Mas como a ideia de hoje é falar sobre variados temas, eu acredito que dessa forma que eu entreguei já deu para trazer uma clareza. Se ficou alguma dúvida, faz a pergunta aí que eu vou esclarecendo. Outra dificuldade que colocaram é a dificuldade de se divertir. Essa dificuldade de se divertir tem relação com a quarta necessidade humana que não foi surpreendida, que é que eu vou falar, que não foi atendida, que é a que eu vou falar agora, que se chama espontaneidade e lazer. Todo adulto, toda criança, ela tem a necessidade de se sentir espontânea e de se divertir. A criança precisa se divertir, ela precisa do lúdico, ela precisa das brincadeiras para que ela possa se sentir amada, para que ela possa se sentir viva. A criança é muito disso. Mas existem famílias onde os pais não permitem que suas crianças se divirtam, porque os pais não sabem se divertir por N questões, porque não aprenderam na infância deles, ou porque os pais morreram e eles tiveram que se tornar os pais muito cedo e assumiu a responsabilidade da família muito cedo, ou porque não via seus pais se divertirem, e aí a criança não tem a espontaneidade, não sabe se divertir. E aí se você passa em um concurso, se você compra seu carro, se você constrói sua casa, se você faz qualquer coisa que geralmente as pessoas comemoram, as pessoas se sentem felizes, se sentem realizadas, essa pessoa que não teve essa necessidade de espontaneidade e lazer na infância atendida, ela se torna um adulto que não sabe comemorar, que não sabe se sentir grato, vivo pelas conquistas dela. E aí muitas das vezes ela não consegue comemorar as pequenas conquistas, não consegue se divertir mesmo, colocar uma música para curtir, para dançar, e a pessoa se sente presa, não dança, não brinca, não sorri, não conta piada, muitas das vezes não se permite se divertir com outras pessoas porque foi presa nesse padrão dessa ferida emocional de não ter tido a espontaneidade para ser quem ela é, contando suas piadas, sendo boba, sendo engraçada ou sendo raivosa, seja lá o que for, mas ter o seu espaço de diversão, o espaço de lazer. Todos nós precisamos disso. Sem isso, a nossa vida fica empobrecida. Fica empobrecida. A gente necessita disso, de ser espontâneo, de ter lazer. Isso é uma necessidade humana, principalmente para as crianças. E quando não é atendido na infância, o adulto não consegue se permitir se divertir. Excesso de autocobrança. Aliás, antes de entrar nessa, eu vou finalizar as 5 necessidades da criança com limites realistas e autocontrole. Toda criança também precisa de limites realistas e autocontrole. O que é o limite realista? É você ver que a criança está fazendo uma coisa errada, você vai dizer para ela que aquilo é errado, que ela não faça aquilo, porque você é pai, mãe, e você não deixa que ela faça aquilo. Você coloca limites, você mostra para a criança que ela precisa ter limites. Você também dá autocontrole. Por exemplo, a questão da falta de expressão e do autocontrole, dos limites. Você tem que deixar a criança se expressar, chorar, colocar sua raiva para fora, sentir a angústia, sentir o amor, você deixa ela se expressar. Só que o deixar a criança se expressar, deixar ela dizer, eu te odeio, você não deixa eu fazer o que eu quero, você não me ama. Isso é importante deixar ela fazer isso. Mas tem limites. Ok, você me odeia, você não me ama, e você está sentindo raiva de mim, aí você explica para a criança qual é o sentimento que ela está sentindo, você deixou ela se expressar e aí você põe o limite. Você está sentindo raiva de mim porque eu não deixei você brincar com o João, com Maria, com fulano, com
com Beltrano, seja lá com quem for. Porque eu tomei seu brinquedo, porque eu não deixei você ficar no videogame, porque eu tô dando um não para você. Mas eu sou teu pai, eu sou tua mãe. E tem limites. Você não pode fazer tudo do jeito que você quer, porque você ainda não tem maturidade para isso e eu vou te mostrar o que é mais saudável. Quando você tiver maior, que você puder tomar suas decisões sozinha, você toma. Mas hoje, papai ou mamãe, pai, mãe, põe o limite em você. Você não pode fazer dessa forma, mas você não bloqueou a expressão, a espontaneidade da criança. Você deixou ela chorar, você deixou ela ser alegre, você deixou ela ser feliz, você deixou ela ficar com raiva, você deixou ela se expressar, mas ao mesmo tempo você ensina. Você ensina para que ela aprenda e você explica para ela que emoção é aquela que ela está sentindo. É tristeza? É raiva? É medo? É alegria? É amor? Qual é o sentimento? Qual é a expressão que está vindo à tona na criança? Mostra para ela e põe o limite. Sem limite, essa criança também se torna um marginal, se torna uma criança que se acha melhor do que todo mundo e se torna narcisista, que seria o último tópico que nós vamos falar, e se torna uma criança abusiva. Aliás, eu vou até entrar nesse detalhe então direto, já que o ponto é esse. Então, quando você não dá esses limites, essa autorresponsabilidade para a criança, ela se torna uma criança que comete abuso emocional com outras pessoas. Por quê? Porque ela não teve limites. Ela batia nas crianças e todo mundo deixava ela bater nas crianças. Ah, é criança. Esse papo de muitos psicólogos em algum tempo atrás que dizia que criança não pode levar tapinha na bunda, que não pode ter limites, isso é papo furado. Precisa sim, mas entendam a lógica da coisa. Se você faz aquela coisa absurda que é cala a boca, a pessoa mais velha fala e a criança tem que ficar calada, não pode responder. Você está dizendo para a criança que ela não tem identidade, que ela não tem autonomia, que ela não é gente. E aí você mata a essência da criança. Isso é terrível. De fato, isso não é algo que se faça. Se você vivenciou isso na infância, provavelmente você desenvolveu algumas crenças, alguns tabus, algumas dores emocionais que atrapalham sua vida como adulto. Mas o fato é, esse tipo de ação é pernicioso. Isso é muito prejudicial quando você tira toda a autonomia da criança, quando você tira toda a expressão de vida dela, e aí você vai matando aquele ser aos poucos e você vai tornando ela tão agressiva quanto você. Vai se tornando um adulto agressivo que não sabe conversar, que não sabe se expressar, que não sabe dialogar e só quer resolver as coisas na base do grito, na base do abuso, na base do poder. Porque é assim que ela aprendeu. Então ela reproduz o padrão social, o padrão familiar que ela viu. Então esse tipo de atitude não é legal. Mas se você não põe limites, a criança vai se tornando abusiva também. Ela vai se tornando aquele adulto que acha que pode tratar todo mundo dessa forma. E não pode. Então, se você lida com pessoas abusivas, ela não teve limites na infância. E se você não pôr limites nela hoje, ela também não vai ter limites. E aí eu costumo dizer o seguinte, quem tem mais consciência é que tem a responsabilidade de gerar consciência no outro. Então pensa nesse exemplo. Eu quando estou no consultório, eu dou esse exemplo para os meus clientes. Tá, você é funcionário ou você é escravo de um patrão. Esse patrão, esse cara que está te escravizando, ele não tem consciência, porque se ele tivesse consciência, se ele fosse uma pessoa sábia, você jamais seria uma escrava, ok? Você jamais seria um escravo. Então quem é que tem que lutar pela liberdade? No mundo ideal, o patrão teria que ter consciência de saber que não pode escravizar pessoas e te dar a liberdade de te tratar como ser humano. Mas no mundo real, o patrão não tem essa consciência. Ele é um ser que escraviza as pessoas. E você é o escravo nesse momento. O que você vai fazer? Se você não chegar com a sua força e falar assim, chega, eu não aceito ser sua escrava, essa pessoa vai continuar te escravizando. Então é você que tem que levar a consciência para esse ser. Eu sou ser humano como você. Não é porque eu estou dependendo de você para alguma coisa que você pode me tratar de qualquer jeito. E aí você começa a pôr limites nessa pessoa que não tem limites. Essa metáfora é para dizer o seguinte. Você lida com pessoas que são muito narcisistas ou que são abusivas, que não te respeitam,
que querem te tratar de qualquer forma, falar com você de qualquer jeito, ela vai continuar te tratando dessa forma até o dia em que você falar assim, não aceito isso, não permito isso. E de fato, você tem que ter a força e a coerência de não permitir. Porque se você só falar da boca para fora, você vai pro chicote e tome porrada novamente. E tome xingamento e tome uma série de coisas. Mas se você se posiciona, esse patrão, esse ser que escraviza, essa pessoa abusiva, ele vai ter que pensar. Opa, essa pessoa vai criar uma revolução. Essa pessoa vai criar uma briga. Por quê? Isso vai tirar aquele ser da zona de conforto. Ele está acostumado a te abusar emocionalmente, a dizer o que quer, a te xingar, a ter todo o domínio sobre você. E quando você começa a se tornar forte, a ter domínio próprio, a pessoa se estremece toda. E ela vai fazer de tudo para te manter presa. Seja adoecer, seja falar que você está ficando louco, que ela faz de tudo por você. Eu te amo, você é a pessoa mais especial do mundo. Como é que você me trata dessa forma? Eu só te dou amor e agora você está vindo contra mim? Que absurdo, não sei o quê. E ela vai tentar te manipular de todas as formas para te manter sobre o domínio dela, sobre o controle dela. Para que você seja livre de pessoas abusivas, é preciso conhecer a maneira como as pessoas manipulam. A maneira como as pessoas tentam te controlar. Existem pessoas que controlam pelo vitimismo. Ah, eu sou coitadinha, eu sou coitadinho, se você for embora eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou morrer. E você tem que dar um basta nisso, senão você não vai conseguir sair da sua casa, seguir sua vida, ter seus amigos, se divertir, porque a pessoa vai estar sempre jogando contra você pelo vitimismo. Então é preciso cortar esse laço de vitimismo, de abuso emocional, porque o abuso emocional não é só pelo poder, viu, gente? Pelo poder de dar porrada, de dar xingamento, é pelo vitimismo também. A outra forma da pessoa é pelo diálogo. Pessoas muito cultas, muito inteligentes, eles vão te manipular pela palavra. A palavra é muito poderosa. Com a palavra você faz a pessoa ser forte ou você começa a tirar o poder da pessoa, a tirar a força das pessoas e a escravizar as pessoas. E quem tem o dom da oratória consegue fazer isso muito bem. Então tenha cuidado quando as pessoas tentam te manipular por meio da palavra. A famosa psicologia reversa. Você vê que a pessoa faz uma coisa errada, você vai pontuar o erro da pessoa e ela se faz de vítima e coloca a culpa em cima de você. Ou a pessoa começa a te elogiar, você é tão bom, você é poderoso, não sei o quê, e depois começa a te criticar, a te colocar para baixo. Quando você sai do diálogo com uma pessoa, você sai mais forte, você sai mais fragilizado, você sai diminuído, sem esperança. Se você sai de um diálogo se sentindo mais autoconfiante, se sentindo mais amado, se sentindo livre, você está conversando com uma pessoa que não está te manipulando, que está te dando a liberdade de ser quem você é. Mas se você sai de uma conversa triste, cabisbaixa, sem vontade de vencer, se sentindo muito fraca, sentindo que o outro sempre tem razão e que você é a pessoa errada da história, cuidado que essa pessoa tem alguma coisa de manipulação com você. Então isso também é um abuso emocional. Outro tipo de abuso emocional e narcisismo é quando a pessoa se sente superior. Ela se sente a pessoa que sabe de tudo, nunca está errada, ela nunca faz nada de errado, ela se sente o Deus ou a deusa. Você tem que fazer tudo que essa pessoa quer. E isso é uma forma de abuso emocional. É aquela pessoa que grita, que xinga e que te coloca medo e que faz de tudo para te controlar por meio da força bruta. Em ambos os casos, se você não reconhecer que está sendo escravo, vítima desse tipo de abuso e dar um basta, não é o dono que vai te libertar. Quem tem que se libertar da escravidão é o escravo. E não o dono ter a consciência para te libertar. Aí, mais uma vez eu digo, quem tem mais consciência é que tem a obrigação de fazer o outro tomar consciência, seja pela fúria de volta, ou seja, pela consciência, realmente pelo amor. Então, até agora nós falamos sobre dificuldade de se divertir, dificuldade de demonstrar afeto, falamos das 5 necessidades da infância e o que essas necessidades emocionais da infância, quando elas não são atendidas,
por que você cresce com dificuldade de se divertir, com dificuldade de demonstrar afeto e com dificuldade, aliás, se torna uma pessoa abusiva ou uma pessoa narcisista. Falamos desses pontos. Culpa e autocobrança. Como lidar com a culpa e a autocobrança? Geralmente, pessoas que são muito punitivas e têm muita autocobrança é porque os pais... Muito bem, gente, aperta aí no coraçãozinho, que isso ajuda a chegar a mais pessoas, compartilha, comenta, isso ajuda a chegar em mais pessoas e é importante. Geralmente, pessoas que têm essa postura punitiva é porque internalizou o pai ou a mãe que era muito punitivo, que era muito crítico. Então, sempre que você fazia uma coisa errada ou tipo errada, os pais ficavam te criticando, falando que aquilo estava errado, que você só faz M, que nada que você faz bem feito, e começa a te criticar. Então, o adulto cresce com esse pai, com essa mãe interna, se autocriticando. Então, se você fizer um exercício, pega um papel e escreve assim, aquilo que você erra. E quando você erra, qualquer coisa que você faça errado, quando você errar, qual é a crítica que você se dá? Então eu vou dar um exemplo. Você vai mexer no computador e você não sabe mexer no computador, porque tem dificuldade, porque você não teve a facilidade com a tecnologia. E aí qual é a crítica que você se faz? Eu sou muito burro, não sei fazer nada direito. E aí vai na sua infância e lembra, como é que meus pais me criticavam quando eu fazia alguma coisa errada? Você é muito burro, você não faz nada direito. Você repete aquele mesmo padrão que você ouviu da infância. Só que é o pai ou a mãe ou o ser que te criou internalizado dentro de você. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer para se livrar dessa crítica interna, dessa autocobrança e dessa culpa. Reconhecer que o ficar se culpando, se criticando faz parte da sua infância, mas agora você é um adulto, você é uma adulta, você tem pleno domínio da sua intelectualidade e você pode lidar com você, com os seus erros de uma forma sábia, de uma forma inteligente. Ou seja, eu errei, não sei mexer com a tecnologia. Por que eu não sei mexer bem com a tecnologia? Ah, porque eu nunca tive acesso a isso, ou porque é o meu primeiro contato com ela, ou porque eu não gosto, eu prefiro fazer outras coisas. Mas isso não significa que eu seja burro, significa que eu não estou tendo a facilidade para mexer com isso, mas se alguém me ensinar eu vou aprender. Ou se eu ficar assistindo vídeos no YouTube para aprender sobre essa ferramenta que eu estou com dificuldade, eu também vou aprender. Vai demorar um pouquinho, porque existem pessoas que têm mais facilidade do que eu, outras têm mais dificuldade, como é o meu caso. Percebe? Olha a diferença. Você não está se chamando de burro, você também não está justificando e deixando de fazer o que tem que ser feito, nem se culpando. Você reconhece a sua fragilidade, você reconhece a sua dificuldade, mas você não se coloca como uma pessoa que se critica demais, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeito, tem que estar tudo às mil maravilhas. Não, você consegue fazer as mudanças, você consegue aprender o que precisa ser aprendido, você consegue resolver o problema que você não está conseguindo de uma forma tranquila, paulatina, dentro de um processo, dentro de um diálogo. É óbvio que você não vai terminar essa ferida emocional da crítica, da culpa, só com essa live. Você pode aprender isso. Se você tiver uma boa capacidade de diálogo interno, você vai aprender isso e tua vida vai dar uma mudança significativa com relação a essa autocrítica e essa culpa. No entanto, muitas das vezes é preciso fazer um trabalho de ressignificação emocional, de fazer a pessoa imaginar, lembrar da infância, da onde veio essa culpa, e você vai ressignificando e a pessoa consegue mudar. Mas isso é uma ferida emocional, é a ferida da postura punitiva. E como é que essas pessoas agem? Geralmente elas fazem assim: se eu cometer um erro, eu mereço ser punida. Se eu não dou o meu melhor, eu devo esperar perder tudo aquilo que eu fiz. Não há desculpa se eu cometer algum erro. As pessoas que não carregam seu próprio peso devem ser punidas de alguma forma. Essa postura punitiva tanto faz a pessoa se autopunir, como ela pune outras pessoas também. Se eu não fizer o trabalho, eu devo sofrer as consequências. Lógico, existe a causa e efeito. Se você não faz o seu trabalho, existem as consequências. Então aí tem os outros que ficam na desculpa e não fazem. Mas aquele que é muito autocrítico e que se culpa muito, se ele erra alguma coisinha no trabalho,
ele acha que ele não tem valor, que ele não merece estar na posição que está, que é uma fraude e começa a se criticar. E geralmente tem uma outra ferida que é a do negativismo. Então a pessoa começa a pensar que as pessoas vão achar que ela não presta, que ela não tem valor, que ela vai ser demitida, e ela começa a fantasiar uma série de consequências catastróficas que pode ser real, mas na maioria das vezes é uma ilusão, e isso afeta demais a pessoa. Aí gera ansiedade, gera depressão, gera frustração, gera medo, faz com que a pessoa fique travada ou fique muito presa, muito autocontroladora. É terrível a pressão emocional que essa pessoa vive, quem vive se autocriticando. Então, assim, a primeira coisa, isso é um trabalho muito mais vasto que eu faço dentro de uma terapia, mas como isso aqui não é uma terapia, é terapêutico, promove bem-estar, ajuda as pessoas a saírem do sofrimento, eu tenho plena consciência disso. No entanto, um trabalho terapêutico é mais profundo. E aí qual que é o ponto aqui? Se você tem essa postura punitiva e autoculpa, comece a reconhecer. Isso vem dos meus pais que me criticavam muito. Então se eles me criticavam demais lá na infância com algum erro, eu já sei que eu internalizei essa postura autocrítica, eu não vou mais fazer isso comigo. E aí você começa a dialogar e a se valorizar e a saber que você tem direito de errar como qualquer ser humano, e você torne o erro humano, sabe? É tornar o erro humano. Errar é humano. Não é dar desculpas. Eu errei e vou continuar no erro e os outros que se danem, tá tudo por aí. Isso aí já é uma outra história, já é rebeldia, e rebeldia sem causa, que é o pior de tudo. Então assim, reconhecer que você errou, não ficar se culpando, se criticando por isso, trabalhar para corrigir o erro, não é ficar na acomodação, é ter uma aceitação daquilo que você errou, daquilo que você está fazendo, da sua fragilidade, do que precisa ser melhorado em você, e você faz de tudo para corrigir isso. No entanto, sem precisar ficar se chicoteando, porque ninguém ganha com você ficar se chicoteando. E aí tem um vídeo meu que eu falei sobre esse auto-perdão, que fala muito bem sobre essa culpa e essa autocrítica, no YouTube. É só eu colocar no YouTube, Francisco Júnior Psicólogo. Lá tem uma live minha de 20 minutos, que eu falo com bastante profundidade sobre essa questão da culpa e da autocrítica, para que você possa se perdoar e ter uma vida com mais leveza. Se você ouvir aquela aula, aquele áudio com bastante atenção, e você tem essa ferida da autocrítica, da autoculpa, isso vai mudar a tua forma de lidar com a existência. Isso vai mudar profundamente o teu emocional. É uma aula extremamente profunda. São 20 minutos de aula, não dá para eu falar isso tudo aqui agora, porque eu quero ir para o outro tema, que é chegar na questão da paz interior, que eu me predispus a falar sobre isso também. E aí, gente, dá joinha, coloca o coração, fala para mim se está ficando claro para vocês, se vocês estão conseguindo compreender a explicação, que isso ajuda a eu ter clareza do quanto eu estou conseguindo transmitir de forma clara para vocês. Se isso está fazendo diferença no teu entendimento emocional, ok? E aí tem a questão de como lidar com o estresse. Olha, o estresse ele é gerado dessa pessoa que se critica e que se culpa muito. Então, uma ferida emocional vai puxando a outra. Não existem feridas emocionais, dores que estão separadas umas das outras. Uma vai puxando a outra. Então, o ponto aqui é o seguinte: se você se critica muito, se culpa muito, naturalmente você vai ser uma pessoa muito estressada. Se você for uma pessoa muito mimada na sua infância, quando alguém não faz o que você quer, quando alguém não faz da forma que você esperava, você fica estressado ou estressada também. Então tem essa questão, se eu fui muito mimado, muito mimada, eu vou me estressar com mais facilidade, porque eu estou acostumado às pessoas fazerem tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, e quando eu cresço e as pessoas não fazem do jeito que eu quero, eu fico estressado, eu fico pé da vida. Lógico, sempre foi do teu jeitinho, mas a vida não é do teu jeitinho. A vida é diferente, a vida é pauleira. Vão ter pessoas que vão baixar a cabeça para você, mas vão ter pessoas que vão olhar para você e vão falar não. Porque aí você imagina, dois mimados juntos. Não, tem que ser do meu jeito. E aí quem tiver mais poder é quem manda. Então o estresse vem de reconhecer quem você é para lidar com aquele estresse.
para lidar com aquela situação. Geralmente esse estresse é uma raiva, é uma angústia, é uma tristeza, é uma frustração por não conseguir o que você queria, porque as coisas não saíram do teu jeito. É uma preocupação, também é uma ansiedade. Estresse também é fruto de ansiedade. Se você não tem confiança naquilo que você faz, você vai se sentir estressado, estressada também, porque é uma cobrança interna. Isso também é fruto da ansiedade. Geralmente pessoas muito estressadas são pessoas ansiosas, que elas não sabem esperar. E aí isso é a falta de paz. Vou finalizar na paz interior, porque se você tem paz interior, se você pratica a virtude da paciência, naturalmente você vai ser uma pessoa menos estressada, uma pessoa com mais capacidade de lidar com as situações da vida que são estressantes. O estresse faz parte da vida humana. O que faz você acabar com o estresse não é acabar com os estresses externos, porque os estresses externos vão continuar existindo. O que faz você acabar com o estresse é a mudança de mentalidade, a mudança de mindset, é a mudança de filosofia de vida. Então, presta bem atenção nisso. É usar a tua cabeça, usar a tua inteligência para criar estratégias para evitar o estresse. Em que sentido? Eu uso muito isso no meu relacionamento. Em todas as áreas da minha vida. Trabalho, para tudo. Vou pegar um exemplo de trabalho. Você vai para o seu trabalho. E aí você já tende a ser uma pessoa estressada. E aí você pega um trânsito para ir para o seu trabalho. E você vai chegar atrasado. Aí tem um trânsito ou tem alguém que te dá uma fechada. Caraca, você já está estressado porque está atrasado. E aí vem alguém que te dá um tranco na tua frente e você fica preocupado. Isso é o que você não quer ver. Você fica pé da vida com o cara que te deu o trancão e acha que o fruto da sua ira toda, do seu estresse, é com a pessoa que te deu um travão no trânsito. Mas não é. É porque você saiu atrasado. É porque você saiu em cima da hora. E aí você fala assim, essa pessoa veio me atrapalhar. Eu quero chegar no trabalho rápido, essa pessoa passou na minha frente me atrapalhando. Esse gigolô, esse doido, esse burro, não sei o que, e começa a xingar. E aí se o outro, se xingarem, vai criar uma confusão, é perigoso chegar até na morte. Como é que você lida com isso? Cria estratégia. Se você sai sempre em cima da hora ou atrasado, comece a sair meia hora antes. Porque se alguém te der um trancão, você já não vai ter aquela pressão interna de ter que chegar na hora do trabalho. Porque você já saiu com prudência. Você já saiu com antecedência. Você já antecipou os passos do que poderia acontecer. Um pneu furar, quem vai de ônibus, o ônibus atrasar, alguém dá um trancão, tem um acidente. Você já previu tudo. E aí, antes de ir, você já sabe o que você vai fazer, as possíveis ações que você vai ter. Olha quanto diminui da pressão externa. E aí já diminui o estresse. Estratégia isso. Outra estratégia, você sabe que você é explosivo, você está lidando com outra pessoa explosiva. Como é que eu diminuo o estresse? A pessoa vem gritar com você, levanta a mão, põe limites e fala, olha, vamos conversar depois, porque eu sou estressado pra caceta também. Se você vier gritar comigo, nós vamos cair na porrada. Ou eu vou xingar, vou falar coisas que você não vai gostar, é melhor a gente conversar depois. Sai de fininho. Você não vai ter como evitar o estresse da sua vida de um todo, mas você vai poder criar estratégias, usar a inteligência para evitar o sofrimento. Usar a felicidade. Seja feliz. Seja feliz. A felicidade está na mente. Use a sua inteligência para ser feliz. E é engraçado. Eu vou até contar um evento aqui que eu lembrei. Uma pessoa me falou assim, eu peguei um ônibus e o cara, eu dei boa noite pro rapaz, dei olá pro rapaz e o rapaz veio para mim com tudo. Você vai me obrigar a te dar boa noite, boa tarde? E foi engraçado esse exemplo, porque olha só, você está sendo gentil com a pessoa e a pessoa está sendo estressada com você. Isso é estresse, isso promove o estresse. Como assim? Eu estou sendo gentil com você e você vem com estresse para cima de mim? E aí, isso estressa realmente, mas se você usar a sua inteligência, porque a felicidade está aqui, não é nas circunstâncias externas, você vai dizer assim, o que está acontecendo com essa pessoa? Será que ele perdeu um filho? Será que ele brigou com a esposa? Será que ele tem alguém da família doente no hospital? Aí você começa a raciocinar e a se colocar no lugar do outro, a famosa empatia. Você começa a pensar o que pode estar acontecendo com a outra pessoa. E aí, naturalmente, você também olha para você e fala, isso não tem nada a ver comigo. O problema não sou eu, porque eu estou sendo gentil. A pessoa que não está sabendo receber a gentileza. É problema dela. Já diminuiu um pouco mais o estresse.
E isso acontece realmente, isso foi uma história verídica que a pessoa me falou e, de fato, essas coisas acontecem. Você está sendo a melhor pessoa do mundo e vão ter pessoas que vão querer te ferrar, do mesmo jeito. Então, assim, se você pode evitar a briga, você evita a briga, você diminui o estresse. E ter a clareza de que não tem relação com você. Mas possa ser que tenha relação com você. Então vamos dizer que você é uma pessoa negra e você está com uma pessoa branca preconceituosa. Ou você é homossexual e você está com uma pessoa que é preconceituosa. Cara, lembra a história da escravidão, de quem tem mais consciência é que tem que fazer os outros tomarem consciência? Pelo fato de você ser de cor, ter pele negra e pessoas que são racistas, elas vão olhar para você e vão querer te diminuir pelo que você é. E aí, nesse caso, isso provoca um estresse de fato. Mas aí você vai ter que botar a pessoa no lugar dela. Você vai ter que mostrar que o que vale é o seu caráter e não a sua cor de pele. Que não é isso que define o ser humano que você é. Se você é homoafetivo, homossexual, você vai ter que botar a pessoa no lugar dela e dizer, olha, não é o fato de eu sair com homem ou com mulher que vai definir se eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, se eu sou uma pessoa justa ou não, se eu sou uma pessoa de valor ou não, se eu sou uma pessoa de caráter ou não. E aí você coloca a pessoa no lugar dela, você coloca limites. E aí você vai precisar do estresse para se defender. Você está diante de um acidente, você está diante de alguma situação que sua vida está em risco. Você vai precisar do estresse. O estresse também é importante, gente. É vida. O estresse é o que te faz acordar cedo para trabalhar. O estresse é o que faz ter energia para fazer as coisas que precisam serem feitas. Só que inteligência, a felicidade está aqui. Você tem que usar o estresse, essa energia, essa fúria, essa raiva de forma inteligente para evitar problemas. Ok? E aí você começa a sentir paz interior. Tem uma história do Leandro Carnal que ele fala assim, me chamaram de careca. Leandro Carnal é careca. Ele vai olhar para o cara e vai dizer, você tá louco? Você vai me chamar de careca? Você é doido? Que absurdo! Como é que você me chama de careca? Das duas, ou o Leandro Carnal tá doido de ficar puto com o cara que tá chamando ele de careca, porque Leandro Carnal é careca. Então ele não pode ficar bolado com quem tá chamando ele de careca. Ele é careca. Sabe? Aí existem estresses que é loucura da sua cabeça. Não entre na neura. Se é a realidade, aceita que dói menos. É possível mudar essa realidade? Você vai fazer de tudo para mudar. Se não é possível mudar, aceita e está tudo bem. E aí a forma inteligente de evitar o estresse de fato, eu sou careca. E aí, o que é que tem? Qual o problema em relação a isso? Problema nenhum. E aí a pessoa vai ficar com vergonha de ter tentado te fazer vergonha, de ter tentado te diminuir porque você era careca. Isso é inteligência. Isso é evitar o estresse. Isso é trazer paz interior. E aí quando eu falo de paz interior, que aí eu vou fechar com essa paz interior, a paz interior ela é uma junção de filosofia de vida. Me perguntaram assim, Francisco, como é que eu sinto a paz interior e qual que é o preço da paz? Não tem preço, é a vida inteira, é usar a sua estratégia, usar a sua inteligência a seu favor. Usa a paz, a felicidade está aqui, não é nas circunstâncias externas. Problemas todo mundo tem, todo mundo vai perder gente, todo mundo vai morrer um dia, todo mundo vai perder alguma coisa, algum bem material, todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai perder forças físicas, todo mundo vai perder pessoas que amam, todo mundo vai ser xingado, todo mundo vai ter incerteza, ou seja, você não tem certeza, convicção absoluta sobre nada, a vida é cheia de confusões mesmo e você não tem certeza sobre nada, eu também não tenho. A gente cria estratégias para agir da melhor forma possível. Mas nem sempre sai do nosso jeito. Todo mundo vai ter insatisfação, ou seja, seus desejos, as suas... qual é a palavra? Os seus caprichos nem sempre vão ser satisfeitos. Então você vai se sentir insatisfeito, queira você ou não. Você vai encontrar com gente que você não gosta, você vai encontrar com gente mal educada. Isso está na vida. A vida é isso. É preciso ser adulto, crescer. Um adulto ele cresce, ele tem maturidade. Não cresce só fisicamente, não. Crescer fisicamente não é ser maduro, é apenas passar a idade e o corpo ir envelhecendo. Isso não é ser maduro, isso é passar, a vida está crescendo, o corpo está crescendo, mas a felicidade, a maturidade, a sabedoria está aqui. É estratégia mental, psicológica, filosofia de vida. E aí você começa a ir mudando e vai sentindo paz. E aí como é que você sente paz interior? Colocando em prática tudo isso que eu falei, usando a estratégia para evitar os problemas, para resolver os problemas, de frente, não foge dos problemas,
Porque se você foge dos problemas, você cria mais problemas para a sua vida e você cria mais frustração, menos paz interior você tem. Paz interior se tem na ação, olhando para os problemas e criando estratégias, usando aquelas perguntinhas maravilhosas. É possível solucionar? É. Como que eu posso solucionar? E você vai fazer de tudo para solucionar. Pedir ajuda, perguntar a outras pessoas, fazer terapia, você vai buscar uma forma de solucionar. Olha, não tem como solucionar. O que não tem como solucionar? Alguém morreu. Isso vai gerar uma dor, vai gerar um sofrimento. Tem como solucionar? Tem como ressuscitar a pessoa? Não, não tem. Então não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Chore, grite, se esperneie, faça o que for, não tem como trazer a pessoa de volta. O máximo que você pode fazer é passar, deixar a expressão fluir, buscar entendimento, buscar ajuda psicológica para lidar com essa questão e sentir paz. E aí você vai conseguir passar por isso de uma forma mais serena. Usar a meditação, medita, sabe? Meditar é muito bom, parar, silenciar a mente, isso ajuda a trazer paz interior. Hoje tinha um tema muito importante que era para falar sobre suicídio e pensamentos e ideações suicidas. Não vai dar para falar sobre isso, é um tema muito complexo. Isso vai ficar para uma próxima live também, que aí entra na paz interior, entra numa série de coisas. Não vai dar para eu falar sobre isso hoje, mas eu indico um vídeo meu que tem no YouTube sobre a valiosa vida humana. Você vai poder ter acesso ao conhecimento que fala um pouquinho sobre isso. De várias formas, mas abrange esse aspecto também. Então, gente, isso é você começar a construir a paz interior, usar a estratégia ao seu favor, usar a sua inteligência. A felicidade está aqui. Usa a mente ao teu favor, usar estratégias. É ouvir diferentes pontos de vistas, pessoas que pensam diferente com você, porque a gente cresce com o contraste. Então, quando você conversa com pessoas que pensam diferente de você, você expande a sua consciência. Você cria novas formas de lidar com os problemas da vida e consegue trazer mais paz interior. Pratica relaxamento. Uma prática maravilhosa, maravilhosa, para que você consiga sentir paz no seu dia a dia. Relaxa, sabe? Faz exercício de inspirar e expirar. Presta atenção no ar que entra e sai do seu nariz. Foca toda a sua atenção no ar que entra e sai do seu nariz. 5 minutinhos por dia disso. Se vier um pensamento, deixa que o pensamento se vá. Foca toda a sua atenção no ar entrando e saindo do seu nariz. Relaxa teu corpo. Dá comandos mentais para relaxar teus ombros, relaxar teus braços, relaxar tuas pernas, relaxar teu corpo e vai respirando. Isso vai trazendo paz. Mente e corpo são uma coisa só, não estão separados. Mente, corpo e espírito está tudo junto. Todos recebem influência uns dos outros. Então, se você traz serenidade para o seu corpo, você vai produzir endorfinas, serotonina, que vai te trazer paz, vai te produzir tranquilidade. Então, relaxa teu corpo, que você vai relaxar a sua mente. E, na verdade, é uma junção, porque para você mandar o seu corpo relaxar, para você concentrar a sua respiração, você teve que usar a sua mente. Mente e corpo está junto. Você está dando comandos mentais para o seu corpo relaxar e a sua mente está junto nesse movimento. Naturalmente, tua essência, teu lado espiritual também está junto em todo esse processo. E isso vai te fazer se sentir cada vez mais tranquilo, mais relaxado e mais paz interior. Outra coisa, coloca a mãozinha para baixo assim, ó. Pensa na palavra paz. As palavras têm poder. Elas têm poder de te influenciar, de te fazer sentir emoções. Faz isso comigo agora. Nós vamos terminar esse vídeo fazendo esse exercício da paz interior. Expira e inspira. Gratidão a todos que participaram da live. Vai terminar daqui a pouco e nós vamos terminar fazendo esse exercício, ok? Coloca as mãos para baixo e pronuncia a palavra paz. E sente a cor, sente essa palavra paz. Pode fazer esse relaxamento com criança. Faz assim, ó. Paz. Eu estou em paz. 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 Eu estou em paz. 30 segundos para terminar. Felicidade está aqui. Usa a tua mente a teu favor. Paz. Eu estou em paz.
deseja paz para outro, deseja paz para mim. Faz esse movimento. Quando você está desejando paz, você também recebe paz. Que você tenha muita paz, que você seja feliz, que você tenha harmonia, que você tenha felicidade, que você tenha amor, que você tenha gratidão.